Olá pessoal, bom dia, bom sábado a todos. Mais um episódio aqui do Café com O2. E hoje, convidado super especial aqui, Dr. Gustavo, meu amigo há tempos, vem trazer para nós, principalmente para os homens e para as mulheres que estão assistindo. Vão lá e tragam os teus companheiros, porque nós vamos falar de muita coisa aqui da saúde no homem nesse mês de novembro e não será somente sobre câncer de próstata, não é, Gustavo? É isso aí. Gustavo, prazer receber você. Fica à vontade para dar um alô para os nossos ouvintes aí. Eu sou um fã do podcast do Dr. Lauro. Obrigado. Já estava acompanhando já há um tempo. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito satisfeito com esse convite de poder estar falando um pouco sobre a saúde do homem em vários aspectos, falar sobre câncer de próstata, Novembro Azul, Sim. entre outros assuntos que a gente vai estar falando aqui. Uhum. E me sinto lisonjeado com o convite, tá? Imagina, Gustavo, é um prazer você estar aqui. E assim, um colega super competente. E antes de a gente iniciar esse bate-papo nosso, que é uma conversa aí entre amigos, Sim. né? Vou te presentear hoje, e espero que você goste, né? Porque é o mínimo que a gente... Muito obrigado. Fazer um agrado a você. Acho que na parte de trás é mais fácil abrir. Sim. Veja aqui. Você, de que estado que você é? Gustavo? Então, Lauro, eu sou de Minas, né? Sou mineiro. Então você vai gostar disso. Né? Fui criado em Minas, morei muito tempo. Opa, rapaz, que legal, hein? Esse café aqui. Esse café é de Minas. Boa, isso aqui. A gente não fica sem um café todo dia de manhã, durante o dia aí. Sim. Esse aqui é coisa básica do mineiro. Acho que de todo mundo, né? Todo mundo. Mais unânime, né? Sim, tá bom. Então, muito obrigado. Vamos guardar no final, você leva. Tá joia. E você é de Minas e está há quanto tempo aqui em Sorriso? Então, eu sou de Minas, né? E minha formação foi no estado do Rio de Janeiro, né? Lá em Teresópolis. Uhum. Região serrana, uma região bem agradável, um pouco fria, né? Uhum. E formei lá, fiz cirurgia geral lá. Depois eu fui pro Rio de Janeiro, na capital, onde eu fiz urologia, né, no Hospital da Aeronáutica. Fui militar temporário lá, tive essa experiência bem positiva, né? Com formação Sim. de pessoa, de profissional, que eu acho que isso é extremamente importante, né? Sim. Na nossa vida, né? Junto com os princípios, né, de criação dos nossos pais, enfim. E aí, eu tinha vontade, né, de um tempo ir para uma cidade menor. Uhum. Pensei em interior de Minas, pensei em outros lugares, até mesmo ficar lá no estado do Rio. Uhum. E na época, o primo meu, o Dr. Sérgio Campos, né, cirurgião plástico, que é um primo irmão para mim, ele me falava muito bem de Sorriso, né? Uhum. E falava de uma cidade que estava em desenvolvimento, né? O agronegócio, uma cidade bem próspera, para se criar filhos, né? Para trabalhar profissionalmente, né? Então, eu vi aquilo ali como uma oportunidade, vim aqui, visitei, gostei, né? Vi a estrutura do hospital. Eu estou aqui há 4 anos e meio, né? Uhum. Então, já cheguei aqui com o hospital pronto. E isso me motivou mais ainda, né? Porque é uma estrutura que eu gosto muito, né? Se tratando de uma cidade aí de 100 mil habitantes, né? Você tem uma estrutura de hospital aqui, que você tem várias especialidades, você consegue, né, pegar o seu paciente, jogar para um colega, ele te, né, retorna para você, e você consegue fazer tudo aqui, né? Você tem uma questão de exames, seja de imagem, centro laboratorial, centro cirúrgico, a UTI aqui é, né, excelente. Temos diversos profissionais. Isso eu acho que agrega muito, né, no nosso trabalho e nos dá a segurança, né, de poder estar fazendo uma boa medicina, uma medicina preventiva,
uma medicina que promove a saúde, né? Perfeito. E na urologia, o que é urologia como especialidade? Que órgãos trata de doenças aí? Então, a urologia, ela é uma especialidade ampla, apesar de a gente só ficar pensando no sistema urinário, né? A gente trata doenças do rim, da bexiga, da próstata, do aparelho reprodutor masculino, feminino, dos homens, das mulheres, dos idosos, das crianças. Então, assim, existe uma série de situações, né, que até mesmo os pacientes não sabem que a gente, né, investiga, né, diversas doenças que pode estar cometendo, né, e é uma especialidade bem interessante nesse aspecto. Foi massificado a ideia que urologia era só trata doenças masculinas, mas igual você falou, trata pacientes, mulheres também, crianças, né? Com certeza, né? As mulheres, né, assim como homens, elas têm doenças em comuns, né? Cálculos renais, você tem tanta incidência no homem quanto nas mulheres, os cânceres, seja de rim, de bexiga, entre outras partes do trato urinário. Sim. Doenças como as incontinências urinárias, infecções, que é tão comum, né? Inicialmente o clínico recebe, tenta tratar, mas em alguns casos as infecções são mais complicadas, ou elas são recidivadas, e aí entra o urologista nesse papel de investigação das causas, né? Para a gente chegar a um diagnóstico mais preciso, propor um tratamento, propor uma profilaxia, que futuramente, né, o paciente evitar ter novas crises, né, de infecções ou de cálculo, entre outras, né. São muitos assuntos, né, Gustavo? E nós vamos pegar, para começar, o carro-chefe mesmo, que é as doenças da próstata, né? O que é esse órgão? Qual que é a função da próstata? Então, a próstata, ela é uma glândula, né, que ela fica na parte do trato urinário e ela fica na parte sexual. Então, ela tem meio que duas funções. De alguma forma, ela pode ajudar, né, com o homem, né, até mesmo para o esvaziamento vesical, né, é uma certa resistência, mas ela pode também prejudicar quando ela cresce de uma forma desorganizada ou a mais do que o normal, né, ela pode ser um fator obstrutivo. Ela é talvez equiparado a uma amêndoa, né, em torno de 20 gramas, fica ali na entrada da bexiga e faz parte da uretra prostática, que ela continua em direção ao pênis, né. Nessa parte sexual, ela é importante, né, na produção do líquido prostático, que vai se juntar aos espermatozoides junto com o líquido seminal e formar o sêmen. Então a próstata ela tem uma função muito interessante no sentido de ter minerais, de controlar o pH do sêmen. Por exemplo, o pH vaginal, ele é ácido. Então, imagine o espermatozoide ali caminhando em direção ao útero para fazer a fecundação. Ele tem essa resistência do pH vaginal. Então, a próstata, ela, com esse pH alcalino, ela neutraliza e ajuda tanto na nutrição, na motilidade dos espermatozoides, né? E para tentar melhorar essa barreira natural que existe, né, durante essa busca do espermatozoide com o óvulo, né, para gerar a fecundação e a gestação na mulher. Então nós temos que cuidar dela, né? Com tanta função assim, né? Sim. E os primeiros sintomas de algum distúrbio de próstata, como é que o paciente pode se alertar por algum sinal, sintoma? Isso é interessante, porque a gente associa muito a procurar médico com sintomas, né? A próstata, ela pode estar aumentada e o paciente ter poucos sintomas. E ela pode, às vezes, estar pouco aumentada e o paciente ter muitos sintomas. Vai depender anatomicamente como ela vai crescer. Ela pode crescer para a periferia, não dando muitos sintomas obstrutivos, né? Ou ela pode crescer para dentro da luz da uretra
e aí sim o paciente pode ter uma dificuldade de urinar, seja um jato fraco, ir várias vezes ao banheiro, por um esvaziamento incompleto da bexiga, às vezes acordar mais à noite. A gente aceita no homem, né, a partir dos 40 anos, acordar entre 1 a 2 vezes seria até aceitável. Mais do que isso, né, devemos investigar. Né? Será que temos alguma causa obstrutiva? Será que temos causas irritativas que estão levando o paciente a acordar mais vezes? Imagina o impacto de um paciente que acorda 3, 4, 5 vezes à noite. Ele dorme e ele acorda cansado. Né? Então, isso é muito importante na saúde como um todo, né, do paciente. Sim, e enquanto ele não tem nenhum sinal e sintoma, né, Gustavo, ele precisa, então, fazer os exames preventivos, né? Sim. E é isso que gera toda essa campanha de sensibilização, porque não só no câncer de próstata, outros cânceres só dão um sinal muito mais quando estão avançados, né? Verdade. E qual é a rotina? O paciente chega lá no teu consultório, o que o médico urologista busca de informações para direcionar nessa investigação? Tá. A gente fala sobre Novembro Azul, mas ele é um assunto para o ano todo, né? Porque a prevenção, ela deve ter essa conscientização de todos, né? Seja na parte urológica, na parte ginecológica, né? A saúde do homem e da mulher, né? Do homem procurar o urologista para a investigação de exames preventivos, assim como a mulher vai procurar uma ginecologista, né? Sim. Essa promoção de saúde, essa prevenção de saúde é extremamente importante. Para a gente ter uma ideia da importância do câncer de próstata, a cada ano surge mais de 65 mil novos casos, né, de acordo com as informações do INCA. É hoje considerado o câncer mais frequente no homem. Ele só perde para o câncer não melanoma, né, o câncer de pele, mas a incidência é muito alta, né? E ele pode inicialmente ser, o que é o mais comum, uma doença silenciosa. Então as pessoas associam isso, né? Eu não estou sentindo nada, eu não preciso ir ao médico, né? E o pior é quando você começa a sentir os sintomas, seja relacionado ao câncer de próstata, pode ser que a doença já está num estágio mais avançado, seja localmente, por exemplo, quando ela invade a uretra, ela pode gerar, por exemplo, um sangue na urina, né? Numa fase mais avançada localmente, ela pode pegar estruturas ali próximas, né? A gente, primeiramente, ela vai para uns gânglios, né, linfonodos, mas ela pode pegar um osso e você tem uma dor no quadril, dor nos ossos. Então, assim, você tem vários sintomas, desde sintomas obstrutivos, como igualmente um aumento da próstata, né, que a gente já comentou aqui, até sintomas mais agravantes. Então, inicialmente, esse paciente chega no meu consultório, né, a gente vai investigar como é que está a qualidade, né, da micção, do dia a dia do paciente, se ele consegue ter um jato satisfatório, se ele precisa acordar à noite ou não, se ele precisa fazer esforço para urinar. E a gente faz o exame físico, né, e é importante, né, as pessoas muitas vezes associam PSA e toque, né? Será que só o PSA é suficiente? Tem até uma pergunta que foi mandada, né? Poxa, com tanta tecnologia hoje, tantos equipamentos, não tem nada que substitui o toque? Né? Por quê? Infelizmente, ainda não, né? Eu torço por isso, né? Mas, assim, vamos falar assim, o PSA. O PSA é um exame, né, produzido, uma proteína produzida pela próstata. Ela não é específica para câncer de próstata. Então, ela pode estar aumentada numa simples inflamação da próstata. Ela pode estar aumentada pelo fato da próstata ser grande. E ela pode estar aumentada no câncer, né?
Então a gente tem como, através de valores, né, numéricos, né, que a gente associa, dependendo quando esses valores estão aumentados, fazer uma relação entre o PSA total e o livre, situações que possam indicar uma investigação mais profunda sobre o câncer de próstata. E o toque retal, ele vai nos ajudar no sentido de você sentir a superfície da próstata, porque normalmente a superfície, ela deve ser uma superfície fibroelástica, né, ter uma consistência, ela tem que ser móvel. Então, durante o toque, você pode sentir um nódulo, né, você pode sentir uma próstata endurecida, você pode sentir uma próstata dolorosa, amolecida, que é muito comum nas prostatites, que é as infecções da próstata, né? Para você conseguir, junto com toda a história, né, a anamnese que a gente colhe do paciente, você, né, fazer o próximo passo. Esse paciente é candidato a fazer uma biópsia. Para a gente ter uma noção da importância do toque hoje, se você chega, né, por exemplo, um paciente com um PSA entre 0 e 2, a incidência, né, da porcentagem do câncer de próstata, ela é baixa, né? Mas quando você tem um PSA alterado e um toque alterado, a incidência aumenta. Então, um ou outro alterado já seria indicação de uma biópsia de próstata. E nessa biópsia, a gente vai ter o resultado para saber se a gente está lidando com a situação de câncer ou de uma inflamação, ou de um aumento prostático benigno. E exames complementares de imagem, se faz um ultrassom, tem a sua avalia, uma ressonância? Para o câncer de próstata, né, o ultrassom, ele não é tão específico para câncer. Ele vai nos ajudar a ver, por exemplo, se o paciente tem ou não a próstata aumentada, a gente consegue medir o tamanho da próstata, a gente consegue avaliar a característica, se é uma próstata que tem um aumento do lobo médio, ela vai para dentro da bexiga, e aí você associa os sintomas obstrutivos, que o paciente tem dificuldade de esvaziar a bexiga. Você pode olhar a parede da bexiga, ver algum grau de bexiga de esforço, que também é um sinal de dificuldade de esvaziamento. Você fica espessada a musculatura da bexiga. Você também mede o resíduo pós-miccional do paciente, que é extremamente importante. Existem outras formas de a gente medir também, através de estudos urodinâmicos, enfim. Mas o ultrassom, ele é bem interessante, porque ali você consegue saber se o paciente está esvaziando de forma adequada ou não, né? Existe um resíduo fisiológico, né, em torno de 30, 40 ml, e existem resíduos patológicos, né? Uma retenção leve, moderada, até alta retenção. Às vezes chega um paciente no meu consultório, né, a gente faz ultrassom de próstata, porque a gente tem essa prática muito grande lá na aeronáutica, então a gente já faz muita biópsia, então a gente tem essa tranquilidade de analisar a próstata, a bexiga, nesses casos. Então ele chega ali e faz um ultrassom, às vezes com um resíduo muito alto, esse paciente, às vezes ele tem que sair dali, eu já oriento, ele vai ter que passar uma sonda, porque você está, de certa forma, com a retenção de urina. Isso pode acarretar uma lesão do rim, porque o rim, ele funciona 24 horas, né? Então ele está mandando urina. Imagine a bexiga ser uma caixa d'água, chega a urina numa caixa d'água cheia, ou vai transbordar, ou ela não vai nem chegar, e com isso o rim começa a sofrer, começa a falhar. Então, às vezes, por um aumento de próstata, você pode ter um paciente evoluindo para uma insuficiência renal crônica, né? Olha, enfim, que gravidade disso aí já, né? Exatamente. E como é que se faz a biópsia? Vai para o centro cirúrgico, é uma sedação, é uma anestesia local, como é que é? Antes de falar da biópsia, você me perguntou se tinha algum outro exame. Hoje em dia, a medicina ela evolui, né, a cada dia. Então, quando você tem num local recursos, né, para você fazer uma investigação mais adequada, por exemplo, às vezes eu recebo um paciente novo, com alteração de PSA, um toque normal, mas uma alteração pequena. Às vezes,
em vez de inicialmente eu já indicar uma biópsia para esse paciente, a gente pode pedir uma ressonância multiparamétrica da próstata. E como é que funciona essa ressonância? É semelhante com o ultrassom da mama, né? Na mama existe aquela classificação de BIRADS, né? 0, 1 e 2, provavelmente benigno, 3, intermediário, 4 e 5, provavelmente maligno. Isso pode fazer também na ressonância magnética. Você classifica 0, 1 e 2, o BIRADS, né? Também com característica benigna, eu estou falando de nódulo da próstata, né? Quando você tem um nódulo suspeito, né, que você encontra na ressonância, 3 é intermediário, 4 e 5 sugestivo de malignidade. Então, isso aí pode ser feito nos pacientes jovens, que você já tem uma alteração do PSA, ou até mesmo de um toque. Pode ser feito naqueles pacientes que já foram feitos uma biópsia e não se encontrou nada. E posteriormente esse paciente volta e ele tem uma persistência da alteração do PSA. Então, para você, de repente, não fazer uma biópsia de uma forma aleatória, você consegue identificar esse nódulo na ressonância. A gente divide a próstata em base, terço médio e ápice. Tá? Quando eu toco inicialmente, a primeira coisa que eu estou encontrando é o ápice. E lá mais embaixo é a base. Então, se eu tenho, por exemplo, um nódulo no terço médio do lado direito, normalmente a gente faz a biópsia como? A gente faz 6 fragmentos de um lado, 6 de outro, né? Nesse lado, talvez, eu vou estender, eu vou pegar mais fragmentos. A gente fala uma biópsia estendida, para a gente, de repente, conseguir fazer um diagnóstico mais preciso. E se mesmo assim não vier nada, ou é porque o câncer é muito pequeno, isso é bom, ou é porque não tem câncer, né? E como é que é feito esse preparo? Isso vai depender do paciente e do profissional, né? Eu sou a favor hoje de tudo que você puder fazer de forma menos invasiva, com menos risco para o paciente, é o que eu busco. Melhor. Então, você já sabe que é um exame desagradável, né? Mas como qualquer outro procedimento, se você for fazer uma anestesia, seja sedação, ou aprofundar mais essa anestesia, você tem os riscos, né? Você tem os custos, então vai depender do perfil do paciente. Na minha rotina, eu faço com anestesia local, faço a infiltração anestésica. Geralmente o paciente não sente dor, né? Às vezes escuto um barulho da pistola que vai e pega o fragmento. Né? Ela é feita por um ultrassom transretal e a gente coloca essa pistola com a agulha longa e ela busca os fragmentos. Então, assim, é um procedimento que a gente faz em torno de 20 minutos a meia hora. Tem um preparo antes que a gente faz, né? Para antibiótico, que a gente faz na véspera, mantém, junto com um laxante, enfim, um preparo que a gente faz no consultório, na consulta a gente explica isso para o paciente. E aí a gente retira esses fragmentos, manda para o laboratório de patologia e vem o resultado. Isso aí é bom todo mundo saber que é um procedimento que, se precisar, né, Gustavo, 20, 30 minutos, acho que vale muito a pena. Naquele paciente ansioso, né, que de repente você acha que ele não vai conseguir, a gente tem como fazer no centro cirúrgico, fazer com a sedação, mas normalmente a próstata é feita a nível ambulatorial, com anestesia local. E me diz uma coisa, existem fatores ambientais, alimentares, coisas do tipo que podem predispor ao câncer de próstata? Sim. Quando a gente fala de fator de risco, né, a gente fala de 3. Primeiro, a idade, né? Todo paciente acima de 50 anos, ele vai ter um risco maior de ter um câncer de próstata, né? E quanto maior a idade, né, você pode desenvolver o câncer, você também avalia a questão de prognóstico. Se um paciente adulto jovem de 45 a 50 desenvolver um câncer, ele pode ser até mais agressivo que um paciente de 70 a 80 anos. Veja bem, um paciente demorou 80 anos para desenvolver um câncer. Esse câncer, ele pode ser até agressivo, mas estatisticamente são cânceres mais indolentes, de uma evolução mais lenta. E outro fator de risco, história familiar, né? Parente de primeiro grau. Aí você coloca um pai, um irmão, um tio que teve câncer de próstata. Esse paciente, ele tem um fator de risco.
Outro fator de risco seria a etnia, a raça negra, né? Temos uma incidência maior na raça negra, até mesmo doenças um pouco mais agressivas. Então, além disso, a gente pode falar da obesidade, que depois a gente vai chegar nesse fator até alimentar, né? Enfim, a obesidade também é considerada um fator de risco, por questões de ser uma doença inflamatória, sim, de produzir fatores cancerígenos, no geral, não é só restrito ao câncer de próstata, né? A gente sabe em relação a essa preocupação, e a gente puxa um gancho com a questão da alimentar, de hábitos saudáveis, mas enfim, nesses pacientes que você tem fator de risco, você faz uma investigação mais precoce, né? Vamos dizer que normalmente você faz o rastreio do câncer de próstata a partir dos 50 anos, com PSA, toque retal anual, e nesses pacientes com fatores de risco, seja idade, seja a partir de uma história familiar, seja da raça negra, você vai começar aos 45 anos, tá? É lógico que às vezes chega um paciente comigo com 42 anos, tal, fala assim, doutor, quero fazer um PSA. Vamos fazer. Não necessariamente eu vou fazer o toque nesse paciente. Chega um PSA, chega um paciente de 42, 43 anos, com um PSA muito baixo, menor que 1, por exemplo, inicialmente, você não tem que fazer um toque. O toque, ele geralmente, ele é feito a partir dos 45, né, nos pacientes de risco, naqueles, no geral, a partir dos 50. Mas é lógico que o paciente pode chegar com outra queixa, né? Uma prostatite, entre outras coisas. Aí, de repente, a gente faz o toque, né? Nesse sentido. Existe todo um pensamento clínico que, na hora, cada paciente a gente consegue desenvolver. Não é uma receita de bolo, né? Nunca foi, né? E faz de conta que você fez um toque num paciente de 45 anos, que está com um PSA muito baixo. Tá bem, aquele toque inocente, uma próstata fibroelástica, pequena. Eu não preciso fazer o toque o outro ano. Eu posso fazer em 2 anos, você entendeu? Então, essas coisas vão ser individualizadas de acordo com o paciente. Né? É uma coisa que muitas vezes a gente comenta do câncer de próstata, que é uma doença muito agressiva nos estágios finais, e não é uma questão de querer alarmar, né? Mas você sabe mais que todos aqui que como é o estágio terminal dessa doença, né? Então, assim, em relação a tratamento, né? Se você puder comentar um pouquinho, como o tratamento precoce é muito mais simples e muito mais eficaz do que aquele lá bem no final, complexo e que não dá o resultado esperado. Uma frase, né? O câncer de próstata, ele tem 90% de chance de cura numa fase inicial, né? Com uma cirurgia, seja com esse tratamento precoce. Então, hoje, o melhor tratamento é o diagnóstico precoce, é a prevenção. Mas, diante de um quadro de, o paciente fez uma biópsia e veio com o diagnóstico de câncer de próstata, primeira coisa, como você vai conduzir esse paciente? Você vai avaliar vários aspectos. Primeiro, a idade do paciente. Ele é candidato à cirurgia? Ele é candidato a um tratamento mais conservador? O estado físico de saúde, se é um paciente que tem alguma comorbidade, às vezes chega um paciente de 65 anos que é elegível você fazer uma cirurgia para curar o câncer, mas ele é um DPOC, um cardiopata, um paciente de alto risco que vai chegar na cirurgia e pode complicar. Esse paciente, às vezes, talvez não é eletivo a uma cirurgia curativa. Então, hoje, o padrão ouro de tratamento do câncer de próstata é ainda a cirurgia, né? A cirurgia de próstata é uma ressecção radical da próstata, seja por via aberta, por corte, laparoscópica, robótica, que a cada dia vem desenvolvendo de uma forma fantástica, né? A gente vai falar um pouquinho da questão do tratamento, antes de falar as outras opções, porque hoje, qual é o grande medo do paciente que vai ser submetido a um tratamento de cirurgia de câncer de próstata? São as sequelas, né?
E a primeira preocupação é a disfunção erétil. A segunda é a incontinência urinária. Então, são talvez as duas mais frequentes, né? E com hoje o desenvolvimento de novas técnicas, né, de se preservar o feixe vasculo nervoso que passa paralelo ali à próstata, né, que vai garantir a questão da ereção, né, ser preservada, através da laparoscopia e da robótica, você tem uma ampliação dessa imagem e você consegue fazer uma cirurgia menos agressiva, você preserva mais as estruturas anatômicas. É lógico que o foco principal é tratar o câncer. Sim. Se o câncer estiver numa fase que está pegando esse plexo, você tem que tirar o câncer. Não adianta o meu paciente está com boa ereção, está urinando bem, mas ele está com câncer ainda, né? Então o foco principal ainda é tratar o câncer. Mas sempre a gente vai tentar preservar ao máximo essas estruturas, né, para o paciente ter uma qualidade de vida, né? A disfunção erétil, ela vai estar presente em cerca de 50% dos pacientes que fazem cirurgia de câncer de próstata. Existem situações que ela é transitória, você tem uma perda, a gente começa com medicações precoces, vasodilatadores que vão ajudar a chegar mais sangue, que faz a ereção, junto com medicações que possam melhorar aporte vitamínico para a questão neuronal, né, ali de cicatrização. E tem alguns pacientes que, infelizmente, né, vão ficar com uma disfunção erétil pro resto da vida, vão ter que, além de lançar mão de uso de medicações para ereção, pode ter que fazer uso de prótese peniana, que é uma coisa que também é uma alternativa hoje. Você tem tanta prótese rígida, maleável, hoje você tem próteses infláveis, enfim. E além da questão do tratamento cirúrgico, hoje você tem também a radioterapia. A radioterapia, ela pode ser o tratamento, em alguns casos específicos, ou ela pode ser um complemento da cirurgia, né? Então, chega um paciente que, por exemplo, operou, veio ainda uma margem positiva na peça cirúrgica, né? Quando você retira a próstata, não é margem as livre, vesículas, né? Não é margem livre, né? As vesículas seminais, você pega ali a parte da uretra que você tira da próstata. Se algum desse comprometimento junto com os linfonodos tiverem positivo, você faz uma complementação com radioterapia, ainda com chance de cura da doença, né? E o PSA, ele é importante nesse caso como um marcador seriado que a gente vai fazer a cada 3 meses no primeiro ano e a cada 6 meses nos próximos 3 a 5 anos, que a gente acompanha. A partir de 5 anos o paciente não apresentar mais recidiva, ele é considerado curado. E além dessa questão do paciente fazer a complementação com a radioterapia, ele pode também ser o tratamento primário, né? Existe aquele paciente que não vai ter uma condição de saúde, né? Às vezes é um paciente que não tem uma performance pós-operatório, que vai complicar, ou paciente acima de 70 anos, que é o limite que a gente coloca para fazer cirurgia. É lógico, você chega um paciente com 70, 72 anos, com a saúde boa, com um prognóstico de sobrevida a mais que 10 anos, esse paciente também é candidato à cirurgia. Mas esses pacientes, então, que você tem uma idade avançada, ou problemas de saúde que possam dificultar a cirurgia, esse paciente pode ser feito radioterapia e com chance de cura. Além disso, você tem um bloqueio hormonal, que você faz a complementação em alguns casos específicos, né? Além da hormonioterapia, quimioterapia, né, que aí é uma fase mais avançada, que o oncologista vai entrar, né, junto com o urologista para fazer esse segmento, né? Eu costumo sempre, meus pacientes com câncer, seja de bexiga, de testículo, de próstata, sempre fazer um acompanhamento paralelo com o oncologista, que é extremamente importante, né, um colega de trabalho aí, para a gente conduzir esses casos. Né? Olha, satisfeitíssimo aí, eu acho que todo mundo, viu, Gustavo, explicação aí muito clara e precisa desse câncer de próstata. Então, assim, vou aproveitar um gancho que até você falou, em relação aos distúrbios de ereção, né? Sim. Você falou uma causa, mas eu acho que
hoje em dia existem outras e parece-me que pacientes bem precocemente já apresentam esse distúrbio. Sim. Vamos lá. Antes de eu te falar dos distúrbios de ejaculação, de ereção, só para falar um finalzinho que eu não comentei, da importância dos hábitos saudáveis. Isso se vale para todo tipo de câncer. Então, hoje em dia, a gente sabe que a obesidade pode ser um fator de risco, né, para câncer de próstata, entre outros. Então, melhorar a alimentação. Você pegar uma alimentação rica em fibras, verduras, frutas, elas vão auxiliar o seu sistema imunológico, evitar alimentos gordurosos, excesso de carne vermelha, infelizmente, entra como esse fator de risco, tá? Fazer atividades físicas, isso também ajuda a combater o sedentarismo, você vai melhorar, né, a questão até da sobrepeso, obesidade, enfim. Então é uma coisa importante para a gente deixar, no final, essa conscientização, né, de manter os hábitos saudáveis, né? Mas vamos lá falar sobre esses distúrbios. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a gente tem a disfunção erétil, né, que ela pode ser causada por um problema biológico, físico, né, e ela pode causada também por um problema psicológico. A disfunção erétil, ela anda muito em conjunto com a ejaculação precoce, que é um distúrbio ejaculatório. Quando a gente fala, por exemplo, de ejaculação precoce, a gente tem uma incidência aí, por exemplo, de 25% a 30% da população vai ter algum distúrbio ejaculatório durante a vida. Certo. Então, assim, você tem aí uma série de fatores relacionados, né? Que eles sempre andam junto com a disfunção erétil também. Então, para falar um pouquinho da ejaculação precoce, que é um assunto bem interessante, porque muitas vezes, se você pegar a estatística, não é uma coisa que o paciente chega e fala com o médico de cara, assim, sabe? Nem todos os profissionais vão perguntar sobre isso. Então, isso aí é uma coisa mais na saúde do homem, do urologista, né? O clínico geral, ele não vai tocar muito nesse assunto. Sim. Então, você tem muitas vezes um paciente que não está diagnosticado, mas ele tem essa queixa, que incomoda, gera uma ansiedade, gera um estresse no casamento, no namoro, no dia a dia, né? Então, hoje, a ejaculação precoce, a gente não tem uma causa específica comprovada. A gente tem suposições. A gente tem uma alteração, por exemplo, psicológica, uma alteração biológica. Dentro das alterações psicológicas, você tem presente uma atividade sexual precoce, de como o paciente começou essa vida sexual. Você tem a questão da ansiedade, que hoje talvez é um dos grandes, que eu falo, responsável pela ejaculação precoce, né? Esse fator do estresse, da ansiedade, da expectativa, que eles também podem também influenciar nos fatores biológicos. Você tem a questão do paciente, né, na questão biológica. Existem neurotransmissores presentes na via do orgasmo. Né? Neurotransmissores são produzidos no cérebro. Então, você tem fatores, né, que vão estimular, né, a ereção, a ejaculação, e fatores que vão manter, né, essa ereção e essa ejaculação numa via adequada. Então, hoje, por exemplo, a serotonina, a dopamina, elas são neurotransmissores muito presentes nessa questão de relacionar a ejaculação precoce. Então, o paciente com perfil ansioso, ele pode ter mais um consumo desses neurotransmissores. Outros pacientes podem ter uns receptores mais sensíveis. Sim. Então, esses pacientes podem ter distúrbios de ejaculação precoce. Aí você me pergunta, o que seria? Seria uma situação em que o paciente começa a ter a relação sexual e ele não tem um tempo satisfatório para atingir o orgasmo. Então, ele fica frustrado, né? Então, a gente não tem, assim, números precisos, mas ejaculações menores que 5 minutos, 3 minutos, elas são consideradas ejaculação precoce. Existem pacientes em graus, por exemplo, extremos,
que às vezes antes mesmo do ato sexual já pode acontecer, mas não é muito comum. Sim. E existe aqueles pacientes também que ainda estão entre 5 e 10, às vezes não se sente ainda satisfatório, que a gente tem como melhorar, né, essa qualidade de tempo de ejaculação. E a questão da disfunção erétil, muitas vezes o paciente que tem a disfunção erétil, ele pode gerar uma ejaculação precoce porque ele tem medo da disfunção erétil criar aquela expectativa. Isso também pode estar associado. Então, durante as investigações, o tratamento, tem pacientes que a gente vai tratar a ejaculação precoce e vai ter que associar também o tratamento da disfunção erétil, né, a dificuldade de ereção. E é muito divulgado, né, o tratamento de reposição hormonal feminino. Mas isso no homem também é bem frequente ter que fazer esses ajustes, né, essas modulações hormonais aí. Não? O homem, a partir dos 40 anos, né, você pode ter uma queda dos níveis de testosterona, né? A doença do envelhecimento masculino, ela pode, em alguns pacientes, ser mais precoce, em outros, a partir dos 50, 60 anos, né? Existe uma produção natural de testosterona, que é o seu testículo, né? E existe uma estimulação central. Então, a gente precisa de um estímulo central no nosso cérebro e a gente precisa de matéria-prima e produção do testículo da testosterona. A testosterona hoje, ela é um hormônio extremamente importante. O paciente que tem níveis diminuídos de testosterona, ele, além de ter uma perda de libido, ele pode ter uma perda de massa muscular, ele pode ter sintomas de cansaço, fadiga, depressão, distúrbios do sono, irritabilidade, enfim. Então, esse paciente, ele chega no meu consultório com uma série de queixas e sintomas que é importante até mesmo para definir como conduzir esses pacientes. Quando a gente fala de testosterona, né, a gente costuma falar de níveis entre 300 a 800, são níveis considerados normais e a cada dia, hoje você tem várias especialidades estudando, querendo trazer esses níveis mais próximos de 500, 600, 700, pensando nos efeitos benéficos, né, da testosterona em si. Outra coisa importante, até mesmo na massa óssea, né, um paciente, por exemplo, com a baixa de testosterona, ele pode ter até uma fragilidade óssea, né, da osteoporose, entre outras coisas, que é uma coisa até da ortopedia, né, enfim. Mas, então, às vezes você chega um paciente com níveis normais de testosterona, se você for olhar a recomendação, esse paciente não é indicado a reposição. Eu procuro sempre ter uma conduta mais conservadora, né? Então, mesmo aqueles pacientes com níveis um pouco abaixo, eu tento o quê? Estimular a reserva testicular. Porque a partir do momento que você vai optar por repor, é uma ida sem volta, né? Nosso organismo, ele tem equilíbrio o tempo todo, né? A gente fala de feedbacks, né? Existe, por exemplo, quando um hormônio está baixo, o cérebro vai estimular. E se ele está alto, vai inibir, né? Sim. Você vê a perfeita equilíbrio, né, do nosso sistema, né? Ele é autorregulatório, né? Autorregulatório. Então, se você tem um paciente, por exemplo, que ainda tem uma reserva testicular, a gente vai avaliar se o problema dele está na produção ou se está no estímulo central, no cérebro, né? Aí você vai fazer uma investigação. Esse paciente teve algum histórico de trauma testicular, de infecções, ou de alguma alteração cirúrgica que pudesse justificar essa não produção de testosterona? Se teve, né, ele pode ter um hipogonadismo, que é uma hipofunção do testículo. Esse paciente, ele talvez vai ser candidato a fazer reposição, seja injetável,
seja estímulo central, seja fitoterápico, que daqui a pouco a gente pode comentar mais um pouco. Agora, às vezes o paciente tem um problema a nível central. O testículo dele é saudável, mas ele não recebe o estímulo, né? A gente tem 2 hormônios, que é o FSH e o LH, que eles também fazem parte do ciclo menstrual da mulher, na questão de maturação dos óvulos, na ovulação, na menstruação. E no homem, o FSH, ele estimula a espermatogênese, né? Para a gente ter até a nossa fertilidade. O LH também, ele auxilia, e ele também é responsável pela produção de testosterona. Então, quando você tem um estímulo central, o seu testículo responde, ok. Agora, se você está tendo um estímulo central e o seu testículo não está respondendo, algum problema está tendo. Então, assim, inicialmente, depois de fazer essa investigação, esse exame físico, de a gente avaliar parâmetros laboratoriais, por exemplo, quando a gente fala em disfunção erétil, a gente tem que pensar em doenças também que podem estar causando uma disfunção erétil. Então, 2 doenças bastante importantes, que é muito comum no nosso dia a dia, no nosso meio, é a diabetes e a hipertensão arterial. Verdade. Então, a diabetes por si só, ela é uma doença que causa microinfartos nos vasos que vão irrigar os nervos. Então, esse mecanismo de ereção, ele está intimamente também relacionado com a parte neuronal e uma parte de vasodilatação, que é a chegada de sangue no pênis, você fazer uma ereção plena adequada. Então, um paciente diabético descompensado, ele pode ter queixa, né? Um paciente, às vezes, que é diabético e não sabe que é diabético, pode ter queixas. Então, esse paciente, eu sou obrigado a investigar os níveis de glicose, a hemoglobina glicada, eu tenho que avaliar como é que está o colesterol. Um paciente hipertenso, por si só, ele também já pode ter um distúrbio de ereção. O paciente que usa certas medicações, principalmente os beta-bloqueadores, entre outros, você tem uma dificuldade de manter ereção. Aí, de repente, eu converso com um cardiologista, você tem como ajustar a medicação com outra classe, mas a gente sabe que por ser a doença, né, ela já pode causar uma dificuldade de ereção. E assim, isso é tudo importante, porque não adianta eu fazer uma medicação para repor testosterona ou fazer uma medicação para melhorar a ereção se eu tenho um outro problema ali. Esse paciente, por exemplo, que vai fazer um vasodilatador para ereção, se ele tiver descompensado a parte diabética, ele não vai responder a medicação, né? Assim como, né, a parte da pressão, enfim. É um tratamento específico e conjunto, né? Exatamente. E o uso de anabolizantes, que hoje está bem comum, né? Eu às vezes frustro o meu paciente, sabia? Porque o paciente chegar para mim e quiser fazer ciclo de anabolizantes, eu tenho uma certa resistência. Porque eu acredito, assim, é uma responsabilidade muito grande, como médico, né? Como urologista. Acho que é importante você manter o paciente saudável. Tá? E lembra que eu falo do feedback, né? Se você estimula de alguma forma, seja exógena, externamente, você aplica anabolizante, você eleva o nível de testosterona acima de 800, 1000, 2000, você bloqueia o seu eixo. Sim. O seu eixo, ele entende que os níveis de testosterona estão muito altos. Por que eu vou estimular o testículo? Então ele para, ele zera, ele vai inibir. Vai chegar um momento, seja a partir daí de 6 meses, 1 ano, que você pode ter o quê? Uma falta de estimulação do seu eixo no testículo, você pode ter uma atrofia testicular. Aí você cria um outro problema. Você vai pegar um paciente que talvez vai precisar de reposição para o resto da vida. Né? Eu gosto de dar muito exemplo, talvez, de alguns lutadores de UFC que já fizeram uso de anabolizante, né? E para competir em alto nível, tem que fazer reposição. Um exemplo, até eu acho que o Vitor Belfort deu uma declaração numa época que ele falava que ele precisava repor, ele falava para a USADA, que é o órgão competente nessa parte do doping, que ele precisava fazer reposição para manter os níveis fisiológicos. E como é que você consegue convencer, né, que você precisa não trapacear, né? Você só precisa manter seus níveis fisiológicos. Então, é uma grande discussão. Além disso, né, se você faz a reposição inadequada de testosterona,
você pode estimular alguns cânceres que estão, como se diz, subclínico. Você tem cânceres testiculares, você tem câncer de próstata, você tem cânceres hepáticos. Então, assim, eu falo, é uma responsabilidade muito grande. Quando você está usando um anabolizante, seu libido fica lá em cima. A força física, a massa muscular, o paciente, ele se sente talvez assim... um super-homem. Super-homem, né? Que, imagina a autoestima desse paciente, né? Tá na academia ali, tá animado, mas tudo tem um preço. Então, eu sou muito a favor do equilíbrio. Tá? Se o paciente chega e o paciente tem níveis baixos de testosterona, tem a queixa clínica, esse paciente eu vou tentar estimular. Inicialmente, eu vou fazer fitoterápico, eu vou dar matéria-prima, eu vou talvez estimular o eixo com inibidores de aromatamatases ou bloqueadores de estrogênios que podem estar dificultando a produção do LH, que vai estimular o testículo. Esses pacientes, muitas vezes, eles respondem perfeitamente bem. Por isso que eu falo, cada tratamento é individualizado. Semana passada, eu recebi um paciente de 72 anos. Certo. O paciente chegou com níveis, há 6 meses atrás, com níveis próximos de 300 de testosterona e com queixas clínicas, com baixa de libido, cansaço, e ele queria ter essa melhora, e eu comecei a estimular ele com fitoterápicos, à base de plantas, vitaminas, aminoácidos. Fiz um estímulo central também, a gente começou com o clomifeno, que é um bloqueador também a nível de receptores de estrogênio. Esse paciente me respondeu muito bem no sentido que ele estava tendo melhores, disposição sexual, os níveis de testosterona dele saíram de 300 e pouco para 700. Olha só. Então, assim, esse é níveis, talvez, de um paciente que está fazendo reposição, seja intramuscular. Mas é muito gratificante. E esse paciente, muitas vezes, eles podem ter queixa de disfunção erétil. Isso é muito importante. Quando eu chego um paciente no meu consultório, eu tenho que fazer pergunta, como é que está a libido, a vontade sexual, e como é que está a ereção. São coisas diferentes, porque às vezes o paciente tem vontade, mas não tem ereção. Ou às vezes ele tem ereção, mas a vontade não está legal. Sim. Por quê? São mecanismos diferentes. A libido, a vontade, ela é mediada por hormônio, testosterona. E aí a gente vai fazer a investigação. A ereção é uma vasodilatação. E aí você tem a chega de sangue no órgão sexual que vai fazer aquele, como se diz, aquela manter a ereção, E ao mesmo tempo, você precisa, de certa forma, desculpa aqui, deixa eu colocar aqui no silencioso aqui, esqueci de colocar. Esse paciente você precisa, de certa forma, identificar, E esse paciente, por acaso, ele tinha uma dificuldade de ereção também. A gente associou medicação para melhorar a ereção, que são vasodilatadores, bem conhecidos hoje. Hoje a gente tem, por exemplo, o Viagra, o Cialis. O que diferencia esses pacientes, talvez, é a meia-vida de cada medicação. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma pouca atividade sexual semanal, às vezes o paciente já está numa fase de uma idade mais avançada, que não tem aquela atividade sexual igual um paciente adolescente jovem, um adulto jovem. Então, esse paciente, talvez, a gente vai estimular um uso de medicação sob demanda, que ele vai fazer ali uma hora antes a medicação, enfim. E outros que já têm uma vida sexual mais ativa, a gente pode fazer o uso de medicações diárias, com doses menores. E a hora que o paciente tiver necessidade, ele vai ter uma boa ereção e uma boa resposta. Sim, não, perfeito. E em relação, eu acho que uma confusão que tem aí bastante, em relação a essa fertilidade e também esse libido, é o paciente que faz vasectomia, né? Tá. Eu acho que eles têm esse receio, né? Para a gente falar de fertilidade, isso é até importante a gente pegar um gancho antes de entrar na questão da vasectomia, porque a fertilidade, ela é a produção adequada de um espermatozoide saudável, né?
E muitas vezes, quando você usa anabolizante, você vai bloquear esse eixo. Os pacientes que querem engravidar, estão fazendo uso de reposição, ele pode bloquear o FSH, que estimula a produção de espermatozoide. Então, é uma das causas de infertilidade, e além da atrofia testicular, também pode causar infertilidade. Falando da vasectomia, que hoje é um excelente método de contracepção, né, que a gente tem disponível para o homem que já tem, por exemplo, a sua prole definida, não quer ter mais filhos, ou de repente resolveu ter um filho só. Essa lei da vasectomia ela está sendo reajustada, né? Antigamente, né, se falava de paciente teria que ter 28 anos, 2 filhos, ou 28 anos ou 2 filhos, né? Ter o consentimento da esposa. E hoje em dia tem uma lei nova que está permitindo os pacientes a partir de 21 anos, que às vezes não tem, ou tenha um filho, esse paciente não precisa do consentimento mais da esposa. Mas é uma lei que está em transição, né? Tá sendo aprovada. É uma discussão longa, né? Porque você está casado, né? Teoricamente, a sua esposa também tem que decidir se vocês querem ter mais ou não. Né? A gente, às vezes, tem que respeitar a vontade da esposa também, mas às vezes você tem um paciente que separou, um paciente que nunca casou e não deseja ter filho, então a gente também tem que respeitar essa posição. Mas em relação à fertilidade e à vasectomia, vamos falar sobre vasectomia. A vasectomia hoje é um procedimento extremamente simples, né? De baixa complicação, que feito por profissionais, né? De preferência por urologistas. No passado, muito cirurgião geral, às vezes fazia, né? Porque eles não tinham especialidade, né? A cidade pequena, enfim. Mas hoje, né? Se você tem um colega especialista, né? Como qualquer cirurgia tem complicações, né? Então, se você puder deixar um especialista assumir essa posição, você está tentando minimizar, reduzir os riscos de complicações, fazer uma boa cirurgia em um tempo curto, com a boa recuperação. Eu costumo falar para meus pacientes que a vasectomia ela é uma incisão que a gente faz na lateral do testículo, em torno de 1 centímetro cada lado, né? E a gente gasta uma média de 20 a 30 minutos. Em alguns casos pode gastar 40 minutos. Você pode fazer isso com anestesia local a nível ambulatorial. É o mesmo raciocínio quando eu falei da biópsia de próstata. Porque o paciente, fazendo uma boa anestesia, ele não vai sentir dor. Agora, se é um paciente que é ansioso, que não suporta ver sangue, enfim, que vai poder te dar alguma ansiedade, até atrapalhar a sua cirurgia, esse paciente pode ser feito no centro cirúrgico, com sedação, de forma adequada, né? Mesmo assim, a gente vai fazer o bloqueio anestésico local. A gente vai isolar o ducto deferente, né? Que ele é por onde passa o espermatozoide. A gente vai seccionar, tirar um pedacinho, amarrar as extremidades. Eu gosto de invaginar os cotos também. Esse paciente, depois que ele for submetido à vasectomia, eu oriento ele a ficar 2 meses ainda sem ter uma relação sexual desprotegida, seja usando o preservativo ou a esposa manter o anticoncepcional, porque nesse período você tem ainda resto de espermatozoides que podem ficar nos tubos. Além disso, é uma segurança para você e para o paciente, que a cirurgia foi tudo ok. E aí eu peço para ele ejacular em torno de 25 vezes, e depois de 2 meses colher um espermograma e poder trazer. Estando tudo zerado, a gente libera a atividade sexual. E aí os pacientes perguntam: doutor, isso vai me atrapalhar a questão da ereção, a questão da vontade? Isso é mais um mito, né? Como a gente tem outros vários, né? Isso não tem nenhuma relação, porque a gente só secciona o deferente. Eu não mexo na parte de ereção, a parte hormonal. Então, isso não vai prejudicar em nada. Eu acho que, pelo contrário, o paciente vai se sentir tão seguro de não estar mais correndo um risco de engravidar a esposa, que acho que ele fica até mais à vontade e pode curtir mais a relação. E se a gente for avaliar, é um presente até para a esposa ou para você mesmo, porque
Você fazer uma mulher ser submetida a uma laqueadura, né, que você tem que fazer uma mini cesárea, né, os riscos cirúrgicos são maiores, o tempo de internação, né, o pós-operatório. Então, assim, a vasectomia é muito, muito benéfica em vários aspectos nesse sentido. Aí o uso crônico dos anticoncepcionais também tem seus efeitos aí colaterais, indesejados. É o que eu falo. Hoje em dia, né, a gente sabe que algumas pacientes precisam usar anticoncepcional, seja por ovário policísticos ou alguma dismenorreia, algumas alterações, mas a gente sabe que tudo é risco, né? Como é uma coisa exógena, né? Se você aumenta o nível de estrogênio, né, você tem risco de, por exemplo, um câncer estrogênio dependente de mama ou de ovário, enfim. Esses cânceres podem ser ativados e estimulados, risco de trombose, né? Como né, algumas pacientes podem ter distúrbio de coagulação, e com a combinação do anticoncepcional você eleva esse fator de risco de trombose. Então, assim, sem falar na mudança da libido, né? A mulher, ela sente, né? O anticoncepcional pode alterar a libido. E falar um pouquinho, quando a gente fala da questão da reposição na mulher, que você até citou anteriormente, o homem tem cerca de 10 a 20 vezes níveis maiores de testosterona do que a mulher. A testosterona a mulher precisa de pouca quantidade de testosterona para manter esse libido. Então, em casos selecionados, existe a reposição também para a mulher, de uma forma bem menor. Hoje, né, estão se falando nos implantes hormonais, subcutâneos, que tem um benefício, né? A colega nossa, Maria Tereza e Maria Cristina, fazem muito bem, né, junto com o nosso colega Daniel agora também na parte de nutrologia. Então, eu acho que casos selecionados, eles são bem-vindos, mas o que eu sempre busco é seguir sempre os níveis fisiológicos, estimular, deixar o paciente sempre estar produzindo e repor em casos específicos que tem indicação. E essa técnica de vasectomia, Gustavo, pode ser revertida, né? Porque muitas vezes, igual você falou, hoje a situação é uma, né? Daqui a 5 anos. Tem um tempo em que essa reversão é mais eficaz? Então, a gente sabe que quando o paciente quer fazer vasectomia, a gente faz toda uma conversa, uma anamnese, para o paciente ter certeza realmente que quer fazer. Geralmente, eu entrego um termo de consentimento, ele vai assinar, né, com a esposa, vai ler a respeito, a gente espera o tempo, o paciente voltar, enfim. Então, o paciente ele deve ter uma certa certeza que ele quer fazer, porque se ele está na dúvida, é melhor não fazer, é melhor adiar. Mas pensando que ele fez, o paciente lá tem os seus 40 anos, de repente estava tudo bem, a esposa, eu quero ter outro filho. Poxa, eu fiz vasectomia. Ou ele de repente casou novamente, separou, pegou uma esposa mais jovem, é possível. Aí você vai falar de técnica microscópica, seja com microscópio ou com lupa, ela é possível, ela é delicada, vai depender do tempo que o paciente fez essa vasectomia. Então, os pacientes, quanto menor o tempo, mais chance de sucesso dessa reversão. Então, né, até 3 anos você tem uma taxa muito alta, né, acima de 70% de reversão. Até 7 anos esse tempo vai reduzindo, e acima de 7 anos vai ter uma dificuldade por causa da fibrose que você cria ali no ducto deferente, e por mais que você canaliza, vai ter um fator obstrutivo, né? Talvez ele possa, mesmo você canalizando, ele possa voltar a fazer fibrose ali, né? E não ser ainda eficiente. Mas graças a Deus, a medicina ela vai evoluindo cada vez mais. Então, primeiramente, você vai tentar reverter a vasectomia. E falando de infertilidade, né? Às vezes chega um paciente, por exemplo, que tem outras causas, né? Uma varicocele, que são varizes no testículo, que pode alterar toda essa produção de espermatozoide, né? No sentido de qualidade, né? E ele poder se armazenar ali no epidídimo, onde ele fica acima do testículo, atrás. Esse questão de técnicas que você possa melhorar a fertilidade, seja corrigindo a varicocele, seja tratando a questão de uma infecção, da inflamação, ou qualquer fator que possa estar alterando a produção adequada desse espermatozoide,
e até mesmo numa falha de reversão de vasectomia, hoje você tem técnicas, né, de fertilização in vitro, você tem técnicas de inseminação artificial, de você colocar o espermatozoide dentro do óvulo, com microestruturas te auxiliando, fecundar, gerar um embrião, né, e poder, de repente, né, dar a oportunidade da esposa ter filho, né? Então isso vai desde aqueles pacientes que não produzem espermatozoide, ou aqueles que produzem, mas estão tendo muita dificuldade, e já se passou 1, 2 anos, e a idade está pesando, eles, vamos optar pela fertilização, né, assistida, né, enfim. Então tem todas essa questão também. Essas opções, né? Eu acho que uma outra queixa bastante no consultório da urologia, você já deu uma pincelada nisso aí, são as continências urinárias, né? Principalmente aquela, chama de incontinência urinária de transbordamento, é isso? A partir de uma certa idade, não se consegue segurar a urina. Quando a gente fala de incontinência urinária, a gente fala de incontinência urinária de esforço, né? Que aí é a persistência do esfíncter, tanto no homem quanto na mulher, e é uma queixa muito presente nas mulheres, principalmente depois da gravidez, do envelhecimento, da pelve, da alteração ali, todo o assoalho pélvico, de sustentação de musculatura, ligamento. Existe a incontinência de bexiga hiperativa, que aí já não é mais uma questão de esfíncter, é uma questão de hiperestímulo da mucosa da bexiga a nível central. É uma bexiga que às vezes não suporta muito volume de urina e já vem aquele estímulo para contrair involuntariamente, e a paciente sente vontade, aquela urgência de ir ao banheiro, e se ela não vai, acaba relaxando um pouco o esfíncter e ela perde, tá? Existe a incontinência mista, que ela tem uma associação da bexiga hiperativa com a incontinência urinária aos esforços. Aos esforços a gente fala de tosse, espirro, sorrir, numa academia, né, pegar algum peso e a paciente perder a urina, que é extremamente desagradável, né? E tem também a questão da incontinência de transbordamento. Isso aí é mais comum no homem, né? É um homem que de repente tem uma próstata aumentada, que ele está esvaziando muito mal a bexiga e sempre está retendo um volume, e na hora que enche demais, transborda. Aí ele perde urina, né? Então, o homem também pode ter o mecanismo da bexiga hiperativa, a gente fala o LUT, sintomas irritativos, que você tem urgência para urinar, e que se não for, às vezes até perde, né? Esse paciente a gente pode lançar a mão de medicação, e em alguns casos temos que avaliar a próstata, né, se ela tem indicação de fazer um tratamento, né, na raspagem, uma coisa que depois a gente pode comentar, falar sobre tratamento de doença de próstata também, que é a hiperplasia prostática benigna. Benigna, né? Bem comum também, né? A incontinência, ela é mais frequente na mulher. Então, hoje, a gente, além de você fazer essa anamnese, essa conversa da paciente para saber que tipo de incontinência ela tem, se ela tem alguma doença associada que pode estar levando esse componente. Às vezes a paciente tem, por exemplo, um distúrbio, uma cirurgia prévia na pelve, que você teve lesões daquele plexo, que justifica um esfíncter não competente, né? Uma lesão de medula, trauma na coluna, que você tem esses distúrbios miccionais também, enfim. Mas uma coisa bem importante na investigação hoje da incontinência é lançar a mão da urodinâmica. A urodinâmica, ela é um exame que a gente consegue avaliar o estudo miccional na fase de enchimento e esvaziamento da bexiga. É um exame simples, pouco invasivo. A gente inicialmente coloca a paciente de bexiga cheia para urinar num vaso com a balança, onde você vai observar a capacidade de esvaziamento da bexiga. E nisso você analisa, ligado aos eletrodos no computador, gráficos. Por exemplo, quando a paciente vai urinar, a tendência é você aumentar o fluxo e depois diminuir essa velocidade do fluxo. E com isso você consegue estabelecer um padrão de um fluxo satisfatório e um fluxo obstrutivo, ou até mesmo um fluxo que tem uma alteração até neurológica, né? Um sinergismo que a gente fala, né? Vésico uretral. Enfim,
Mas ainda você vai ter uma segunda fase da urodinâmica, que é a fase que você vai colocar um catéter na uretra. Ele geralmente ele tem duas saídas, né? Uma conectada a um soro e outra conectada ao eletrodo que vai ao computador. E um catéter anal com um balãozinho para medir a pressão abdominal. E durante esse estudo, você vai fazendo o enchimento da bexiga da paciente com soro, em bomba difusora de preferência, e você vai ver um comportamento. Como é que está a sensibilidade da paciente ao longo do enchimento. Tem pacientes, né, por exemplo, a nossa bexiga tem cerca de 400 a 500 ml de reserva, né, de urina. Mas tem paciente com 100 ml, já fica com muita vontade de urinar, sim, com 200 ml, né? Então isso aí você tem uma capacidade citométrica reduzida, um aumento da sensibilidade da bexiga. Então você consegue fazer alguns diagnósticos através da urodinâmica. E a gente vai fazer manobra de esforço a partir do momento que ela está enchendo a bexiga, pedindo ela para tossir ou para fazer uma manobra de Valsalva, que é um aumento da pressão intraabdominal, e vai observar se ela vai ter perda de urina. O mais importante nessa hora é você identificar qual a pressão de perda. Se é uma pressão de perda muito baixa, né, que a gente fala assim, menor que 60 centímetros de água, essa paciente talvez é candidata a fazer um tratamento cirúrgico, né, que é a correção daquele esfíncter que não está persistente. Outros casos, ela tem uma perda entre 60 e 100 ou acima de 100, que você pode lançar mão de tratamentos mais conservadores, seja numa fisioterapia do assoalho pélvico, seja com medicamentos para corrigir a bexiga hiperativa, ou seja, até mesmo fazer um laser vaginal, né, para você melhorar aquela continência, né, que hoje em dia, né, você está desenvolvendo essa parte, né, as Marias fazem muito bem essa parte aqui no hospital. A parte do esfíncter, quando você tem uma perda de urina com baixa pressão, a gente tem uma técnica chamada sling, que a gente faz uma incisão logo abaixo ali da mucosa da uretra e coloca uma fina tela que ela vai fazer uma cicatrização igual a da hérnia, só que ela é fininha. Quando ela faz essa cicatrização, ela faz uma fibrose e reforça o esfíncter. Então essa paciente para de perder urina. Mas é importante você individualizar cada paciente para você não oferecer uma cirurgia numa paciente que não precisaria, porque ela pode sair de um estágio que estava perdendo para ter dificuldade de urinar. Então, essa investigação bem minuciosa, individualizada de cada paciente é importante para a gente individualizada conduzir. Com certeza, né? E outro assunto que mandaram pergunta para nós aqui, Gustavo, é em relação aos cálculos, né? Aos cálculos renais, cálculos de bexiga. Eu acho que uma das dores maiores que o ser humano pode enfrentar são essas cólicas. Olha, alguns pacientes falam que a dor de um cálculo, né, as mulheres, por exemplo, é comparada a uma dor de parto, dependendo, né? Então, assim, imagina uma dor insuportável, constante, que você faz, às vezes, a medicação naquele momento, você melhora, mas ela volta, você fica sem posição. Tem paciente que chega a vomitar, né, por reflexo da dor. Então, assim, é um assunto muito importante, né? A gente fala que hoje cerca de 30% da população, nesse período de verão, né, que o paciente tem muita transpiração, ele pode até vir a ter um episódio, né, de cálculo, né? Então, assim, dependendo da região, né, da etnia, você tenha talvez distúrbios metabólicos que favorecem, né, genéticos, que tem uma população, por exemplo, a população mais branca, a população que está acima do peso, entre outros, né, fatores, podem também estar, né, estimulando essa incidência. Aqui, por exemplo, na região do Mato Grosso, a gente tem uma alta incidência de cálculos renais, tá? Geralmente, o cálculo está associado à natureza do cálculo, né? 80% são de oxalato e fosfato de cálcio, né? Esses cálculos, muitas vezes, é uma hipercalciúria idiopática, né? Seja um distúrbio metabólico, seja um distúrbio alimentar, seja um distúrbio genético, mas existe um componente de cada, né? Então, assim, um paciente que forma cálculo, ele vai ter tendência a fazer novos episódios. Então, esse paciente, você tem que ter um cuidado preventivo um pouco maior. A prevenção vale para todos, lógico, mas a gente não pode colocar como grande responsável da formação dos cálculos
a alimentação e a ingesta de água. Porque você tem tantas pessoas que bebem pouca água, se alimentam mal e não tem cálculo. Sim. Então, assim, o fator metabólico, né? A gente tem hoje fatores que estimulam a formação de cálculo, né? E fatores que protegem, né? Então, desde a alimentação, né? Uma dieta rica em oxalato, em cálcio. Você pode ter, por exemplo, distúrbios de fatores que fazem a proteção lá no seu rim. Por exemplo, você tem cálculos de natureza, né? A gente vai falar do oxalato, fosfato, que são 80% dos cálculos. 7% aí você tem os cálculos de ácido úrico. Esses cálculos individualizados, eles podem responder a medicações, né, que vão alcalinizar o ácido úrico e até mesmo dissolver, prevenir, formar novos cálculos, mas isso não é possível fazer com o oxalato, que são a maioria dos cálculos, né? O oxalato, eles são cálculos duros de alta densidade, então, assim, esses cálculos, eles têm um depósito de cálcio, então você tem uma urina muito concentrada de cálcio. Então, ali você tem fatores de alteração da saturação da urina, de concentração de minerais, a chamada placa de Randall, que é uma pré-formadora do cálculo. Eles vão começar a formar ali no cálice, nas pirâmides, e vão cair para dentro do rim, né? O cálculo no rim, ele muitas vezes ele é assintomático, né? O paciente não sente nada, então um belo dia esse cálculo pode migrar, né? Ele pode cair no ureter, que é o canal que comunica o rim à bexiga, e a partir do momento que você tem essa migração do cálculo, dependendo do tamanho, ele vai ter áreas de estreitamentos que eles vão ter dificuldade de passar, seja na saída do rim, no terço médio, ali no cruzamento dos vasos que passam por trás do ureter, que chamam os vasos ilíacos, e vai para a bexiga, e chegando ali na bexiga, né, você tem uma outra área de estreitamento. Então, dependendo do tamanho, esses cálculos podem conseguir passar ou não. E quando eles param ali, você tem uma obstrução, uma dilatação, e vem aquelas crises de dores que muitas vezes pode causar uma infecção, pode causar complicações. Tem casos que a gente consegue tratar conservador, tem casos que a gente vai indicar cirurgia, né? Então, isso é muito importante. Tem casos que a gente vai tratar com medicamentos conservadores para prevenir também, né? Enfim. E essa obstrução ele acaba causando disfunção na função renal mesmo, né? Na filtração, talvez de maneira retrógrada, né? Essa pressão aí. Então, a gente, quando vai avaliar um paciente que chega com cálculo na urgência, né? A gente tem que saber o tempo de evolução, né? Se é um tempo agudo, recente, é um tempo mais arrastado, saber se o paciente tem alguma comorbidade, né? Uma doença que pode estar fazendo alteração da imunidade, como uma diabetes, entre outras situações, imunodeprimidos, que os pacientes você tem que ter um cuidado, né? Às vezes um idoso, enfim, que já tem uma função renal não muito boa. Então, são vários fatores que a gente avalia na decisão de tratar um cálculo de urgência, né? E, por exemplo, hoje, falando de tamanho, né, cálculos menores que 5 milímetros, eles tendem a sair naturalmente, né? Mas pode chegar um paciente com um cálculo de 4 milímetros, que ele está preso e o paciente está fazendo medicação, a dor não passa, o paciente teve uma alteração sangue, sugestivo de infecção, tem uma dilatação importante, o rim, a gente consegue fazer na tomografia com contraste, eventualmente quando precisa, e a gente vê algum grau de dificuldade de excreção desse contraste, ou um borramento do rim, mostrando um processo inflamatório que pode evoluir para uma pielonefrite, que é diferente de uma cistite ou infecção urinária baixa, que é fácil tratar. A pielonefrite, ela pode evoluir com febre, queda do estado geral, e ela pode acontecer uma sepse, né, com a infecção. Tivemos um caso recente, né, que desenvolveu sepse, foi para UTI, e no final deu tudo certo, mas então, esse tempo de condução de cada caso, a gente tenta deixar o paciente muito esclarecido, né, dos riscos, né? Então vai ter aquele paciente que vai chegar aqui com um cálculo menor que 5 milímetros,
Às vezes ele está bem, faz a medicação, vai para casa, a gente faz até medicações que podem auxiliar quando o cálculo está mais baixo, medicações até usadas na próstata, que chama alfa-bloqueadores, que ajudam a relaxar a parte da bexiga ali do esfíncter, do ureter que penetra na bexiga e até favorece a eliminação de forma conservadora. É um paciente que não tem infecção, um paciente que está bem clinicamente, esse paciente a gente deixa às vezes nosso telefone, qualquer coisa, ou orienta a voltar no hospital, a gente tenta desse conservador. Naqueles pacientes que têm cálculos maiores ou tem alguma outra situações de complicação, a gente indica cirurgia. E a cirurgia, ela pode ser uma dilatação com extração com a pinça, ou pode ser utilizada o laser, né, que a gente fragmenta o cálculo. Existe o litridor balístico, em alguns casos a gente utiliza, mas o laser ele é mais eficiente, né, principalmente para cálculos maiores, cálculos mais densos, duros, e a gente fragmenta e tira os fragmentos. São cirurgias geralmente rápidas, dependendo do tamanho e localização, ou elas são mais demoradas, né? E às vezes o paciente tem um cálculo no rim, que a gente vai programar a cirurgia, aí a gente tem que fazer uma outra abordagem, né? Entrar com um aparelho flexível, então o paciente tem que passar uma bainha por onde entra esse aparelho, e a gente procura o cálculo e fragmenta com laser e tira os fragmentos. Posteriormente, seja na urgência ou na cirurgia letiva de rim, a gente deixa um catéter duplo J, que muitos pacientes reclamam, né? Outros pacientes, vai muito individual de cada um, né? Da sensibilidade de cada um, mas geralmente, quando a gente resolve o cálculo, eu deixo aí uma semana, a gente tira depois, é tranquilo, e a gente passa medicações para dores, para tirar um pouco a sensibilidade da bexiga, para o paciente ter mais conforto, né? Para poder suportar esse duplo J, que às vezes incomoda um pouquinho. Sim. Né? Pois é, você comentou, e assim, todos esses recursos nós temos aqui no hospital, no 13 de maio, isso foi a sua fala inicial lá, né? Um dos motivos é que nós médicos precisamos ter um suporte para dar toda a tecnologia necessária, né? Isso é extremamente importante, você poder oferecer isso ao paciente, né? É uma segurança, né? A gente opera o paciente e tenta fazer sempre uma alta precoce, né? Em 24 horas, tem alguns pacientes que a gente consegue até em 12 horas, mas a gente tem que estar preparado para os pacientes que podem complicar. Os graves, né? A gente sabe daqueles pacientes que têm um potencial de complicar e exige as complicações inerentes a qualquer procedimento cirúrgico. O importante é ter uma UTI é como se fosse um seguro, né? Você quer ter, mas você não quer usar. Alguns pacientes vão precisar, outros não. Então, se você tiver uma estrutura que tem um equipamento de vídeo, de laser, um centro cirúrgico equipado, isso facilita muito a nossa cirurgia, isso garante uma cirurgia mais eficiente e uma alta precoce, né? Isso é muito importante. E me diz uma coisa, Gustavo, em relação à criança. Tem muita criança que os pais levam para tratar, e o que seriam as patologias mais comuns aí? As crianças, a gente tem as infecções urinárias, elas não é tão frequente igual no adulto, mas ela tem uma parcela de incidência. A gente recebe muitos pacientes que têm fimose, né, que é uma dificuldade de expor, né, a glande. Tem casos que a gente consegue tratar conservador, tem casos que a gente vai precisar fazer um procedimento cirúrgico, que também é um procedimento de 1 hora, né, com baixo risco, com uma boa recuperação. O paciente não precisa ficar internado, né, como é criança a gente faz com sedação, anestesia local, e ela vai ser indicada em alguns casos específicos que a gente vai avaliar. Existem patologias, por exemplo, de crianças que não tiveram a descida do testículo, né, que a gente tenha chamado criptoquirdia, né? O nosso testículo ele é formado durante a gestação, ele fica no abdômen. Sim. Ele tende a migrar pelo canal, né, que vai ali região inguinal e ficar na bolsa escrotal no último trimestre. Pode acontecer do paciente nascer, esse testículo ele ainda não migrou totalmente e ainda pode descer, ou ele pode ser um testículo inguinal ou abdominal, que a gente pode só ter que fazer
um procedimento cirúrgico para fixar o testículo, né? Evitar que esse testículo não se desenvolva, porque você tem a temperatura abdominal superior à da bolsa escrotal, isso dificulta o desenvolvimento do testículo, isso pode ser fator de risco para câncer de testículo no futuro, e até mesmo alterações de função, né, de produção de hormônios, desenvolvimento da puberdade. Então, é extremamente importante quando a mãe vê que, né, por acaso, o testículo ele não está na bolsa escrotal, né, para ser avaliado pelo especialista. Né? Sim. Eu vou repassar aqui um baita elogio que você recebeu, então quero ser o mensageiro desse elogio. Ó. Denise Branco, parabéns, doutor Gustavo, pelo profissionalismo e dedicação, você é top. Esse cara é muito bom, eu diria que é o melhor do Mato Grosso. É isso aí. A gente está aqui com vários profissionais muito bons, a gente só faz parte de uma equipe. Sorriso tem essa qualidade de atrair bons profissionais, então assim, eu acho que a população aqui está bem assistida, a gente tenta fazer o nosso trabalho, né, que é fazer o melhor pelo nosso paciente, trazendo novas tecnologias, é o que há de mais novo, né, que está acontecendo aí nos congressos, nas publicações. Hoje em dia não existe distância mais, né, Gustavo? Você está no interior, você está tão capacitado como qualquer um que está no grande centro. Né? Talvez algumas cirurgias, né, que você pode hoje lançar a mão da cirurgia robótica, que você vai, dependendo do perfil do paciente, que ainda, questão financeira ainda pesa, nem todo mundo tem condições de fazer algumas cirurgias, a gente pode encaminhar para os grandes centros, mas no geral a gente consegue resolver a grande maioria dos casos, seja cirúrgico, seja tratamento conservador, né, nessa parte. Eu vou, nesse momento, fazer mais um agradecimento a você, Gustavo, porque, olha, eu acho que nós abordamos bastante assunto aqui de relevância para todos e realmente muito obrigado novamente por vir aqui prestar todos os esclarecimentos, orientações, né? Rapaz, é tanto assunto que a gente poderia estender aqui. Sim, com certeza. Quem sabe depois, mais para frente, a gente fala de alguns outros assuntos mais específicos. Eu acho que nós estamos aqui há mais de uma hora falando, né? Então assim, se deixar, a gente não vai longe. Falar. Né? Gustavo, receba mais esse agrado nosso aqui do Café com Dois, né? É uma maneira de te presentear novamente com esse certificado. Olha que bacana. Certificado de agradecimento mesmo. Muito legal, viu? E se você quiser dar aí as últimas palavras aí para todo mundo, fica à vontade. Então é isso. Eu acho assim, focando um pouquinho no Novembro Azul, que a gente está, né, no mês de conscientização do câncer de próstata, né? Aproveitando, né, não só a questão de câncer de próstata, mas na saúde do homem, né, de focar sempre na prevenção, do diagnóstico precoce, seja qualquer patologia, tudo no início fica mais fácil, né, de a gente propor um tratamento, de propor uma conduta mais adequada e o paciente ter uma boa recuperação, seja um tratamento cirúrgico, seja um tratamento conservador. Essa parte eu acho que tem que ficar sempre alerta, que a gente não procura médico só quando tem sintomas. Sim, né? sim. A gente tem que ter essa cultura de fazer eventuais investigações, seja na adolescência, na fase adulta, na fase mais idosa. Então, todo esse momento, seja na especialidade de urologia, como outras especialidades, ortopedia, cardiologia, entre outras, né, que a gente tem sempre um paciente, né, ele é um conjunto, né, o paciente chega para mim, ele não é só um paciente urológico, a gente aborda várias outras situações. E eu gostaria de agradecer novamente esse convite, foi um bate-papo muito gostoso, descontraído, e espero ter esclarecido algumas dúvidas das pessoas, e tiver outra oportunidade, a gente vai falar sobre outros assuntos, né, que é bem interessante. Sempre você será convidado, não. Pessoal, desejo a vocês um ótimo sábado, um ótimo final de semana, e até o nosso próximo episódio. Grande abraço a todos.